John Owen disse uma vez que o pecado sempre trabalha para a destruição, mas antes de te matar, ele vai te cegar. Aprendemos com isso que a destruição que o pecado causa em nós nem sempre vem de uma forma visível e perceptível. Na maioria das vezes, o pecado vem de uma forma sutil e imperceptível. Mas como é que nós vamos nos blindar disso, já que muitas das vezes isso se torna imperceptível? É isso e muito mais que nós vamos descobrir hoje com o auxílio dessa obra maravilhosa aqui de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Metanoia. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você está chegando agora aqui no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, tem muito conteúdo bacana aqui para edificar a sua fé. Nós temos podcast, nós temos vídeo curtos, nós temos shorts, tem muita coisa boa aqui para abençoar a tua vida, então já clica aqui no botão inscrever-se. Você que já é de casa, sabe o que tem que fazer, é chegar com a voadora no like, compartilhando nosso conteúdo e comentando aqui, cheguei, tô na área para mais um conteúdo, para ser uma vez mais edificado por tudo aquilo que o Metanoia tem produzido. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Nós estamos em uma série fantástica dessa obra maravilhosa de C.S. Lewis. Eu separei 10, na minha opinião, as melhores cartas, dessa obra incrível aqui, para nós refletirmos um pouco e pensarmos como o inimigo da nossa alma, o diabo, tenta nos destruir e nos afastar de Deus. É uma série incrível, esse aqui é o 6º vídeo da série, os demais você encontra na playlist Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, aqui mesmo no canal. Vai lá na playlist e maratona, garotinho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? No vídeo de hoje, gente, nós vamos refletir na carta de número 12. Deixa eu já abrir aqui, deixar no esquema, carta de número 12. E nós vamos falar um pouco sobre o pecado e como o diabo usa o pecado para destruir e afastar o homem de Deus. E pasmem, gente, a estratégia do miserável é mais sutil do que podemos imaginar. Cara, Lewis foi muito genial, não é à toa que esse livro é um clássico, galera, porque nós temos acesso a uma conversa entre um diabo experiente ensinando um diabo mais novo a destruir as pessoas. E obviamente que é uma sacada. O que Lewis está fazendo aqui é pegando verdades bíblicas e embutindo em uma ficção, tá? Então, a gente imerge tanto, né, Marcão, às vezes na história, que parece que é o diabo que está ensinando a gente, mas na verdade não é, é C.S. Lewis que está ensinando a gente, é um cristão, é um homem de Deus, um homem que marcou a sua geração, tá certo? Então acho que isso é bom ficar claro. Então vamos para a primeira nota aqui que eu separei para vocês, e eu quero ler elas. Olha só como é que começa a carta. Meu querido Vermelindo, obviamente você está fazendo um grande progresso, um elogio aí pro diabinho mais novo aqui. Meu único medo é que, o diabo tem um medo aqui, hein? Para tentar apressar o paciente, você o faça perceber a real situação em que ele se encontra. Que situação é essa que o paciente se encontra? Vou falar para vocês já já. Pois você e eu, que vemos essa situação como ela realmente é, não devemos nunca nos esquecer do quanto isso parecerá totalmente diferente para ele. Nós sabemos que o fizemos mudar de rumo, uma vez que você já está levando para longe da órbita do inimigo. Lembrando que o inimigo aqui é Deus, Porque é um diabo falando pro outro, gente? Então eles tratam Deus como inimigo. Mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais, irrevogáveis. Agora esse trecho aqui, eu quero que você grave ele. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do Sol. Quem é o Sol? Deus! Numa rota que o levará ao frio, ou seja, a frieza espiritual, e a escuridão do espaço sideral, ou seja, o inferno. Deixa eu contextualizar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, se você ainda não teve acesso ao livro. O cristão que Vermelindo precisa destruir começou a ter algumas amizades que não deveria ter. Amizades essas que o próprio Vermelindo colocou no caminho do cristão. E essas amizades começaram a influenciar o cristão a cometer alguns tipos de pecados, que na mente dele são
triviais, que não tem problema nenhum, são pecados inofensivos, mas que lentamente, como nós lemos aqui, estava o afastando de Deus. Então o mal danado, o diabo mais experiente, vai chamar a atenção do sobrinho, cobrando ele para que ele tenha paciência. Cara, mas por que mal danado está cobrando essa paciência toda? Talvez o Vermelindo começou a se animar ali, né, de ver que o cristão estava começando a ficar mais frio, e ele falou, não, vamos intensificar, vamos colocar mais tentações, vamos levar ele cada vez mais para o pecado de forma mais rápida. E aí o mal danado está dizendo, opa, pera, não é assim que a gente trabalha. Nós levamos as pessoas lentamente. Por que mal danado está cobrando essa paciência toda? Já dizia uma voz antiga, se quiser cozinhar uma rã, não a jogue direto na água fervente ou ela saltará para fora. Em vez disso, aqueça a água aos poucos e ela não perceberá o perigo. O que isso quer dizer? Até a rã, que é um anfíbio irracional, pulará para fora de um perigo que é muito evidente. Então o diabo nunca nos joga em uma tigela de água fervendo. A intenção dele sempre será de nos levar aos perigos, aos poucos, para que quando percebamos, seja tarde demais. O próprio mal danado diz isso um pouquinho mais para frente, olha só. Na página 72, olha esse relato impactante que ele vai deixar aqui para nós. Todas as atividades saudáveis e sociáveis que queremos que ele evite podem ser inibidas, sem dar nada em troca. De modo que ao menos ele possa dizer como um dos meus próprios pacientes ao chegar aqui no inferno. Olha o que um dos pacientes que mal danado conseguiu tragar e levar para o inferno disse ao chegar no inferno. Vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria nem o que desejava. Cara, existe um desejo e um dever dentro do nosso coração. Nós sabemos o que devemos fazer e existe um desejo para que façamos aquilo que é certo. Mas o inimigo, de forma muito sutil, tem roubado isso de dentro do nosso coração. E nós precisamos nos despertar e acordar o mais rápido possível para nos atentarmos a isso. Vamos para a segunda nota aqui, que eu separei para vocês? Olha só essa segunda nota aqui, que profundo. Desde que mantenha os hábitos exteriores de cristão, ele ainda pode ser levado a pensar acerca de si mesmo, como alguém que tenha sim conquistado alguns novos amigos e divertimentos, mas cujo estado espiritual é o mesmo de 6 semanas atrás. E enquanto ele pensar assim, não teremos de brigar com o arrependimento explícito de um pecado definitivo, totalmente reconhecido, mas apenas com um sentimento vazio, o qual é bastante cômodo, diga-se de passagem, de que ele não estava se comportando muito bem ultimamente. Olha isso aqui, cara. Essa leve inquietação requer tratamento cuidadoso. Se ela se tornar muito forte, pode despertá-lo e estragar tudo. Lewis está mostrando para nós que existe um problema, gente. Se existe um problema, maior do que o problema de pecar, é o problema de não reconhecer que pecou. Ou seja, tentar se convencer de que seus atos não são pecaminosos. São só alguns comportamentos expressos por alguém que não estava muito bem. Exemplo, você arruma uma baita de uma briga no seu serviço. Você ofende todo mundo, trata todo mundo mal e aquela bagaceira toda. E aí você começa a mentir para você mesmo. Não, é que eu não estava muito bem nesse dia. Ao invés de nos arrependermos, a gente vai dando desculpa. É que eu não estava muito bem nesse dia, mas também é o que o fulano falou, mas também é o que o ciclano disse. Olha a forma que o outro veio falar comigo. E aí a gente, não, é que eu sou colérico, né? Quem mandou Deus me fazer colérico? Aí a gente faz igual Adão, sai jogando a culpa para todo mundo. Não, cara. Quem é bom em desculpas é ruim em arrependimento. Quem é bom em argumento é fraco em arrependimento. Às vezes o que eu e você faz depois do pecado fere mais o coração de Deus do que o próprio pecado. Às vezes a nossa atitude pós-pecado de não se arrepender, de não ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, fere mais o coração de Deus do que o próprio pecado. Eu quero destacar aqui o trecho do segundo ponto, onde Maldanado diz para Vermelino tomar cuidado.
E não deixar que essa leve inquietação do pecado cometido se torne muito forte. Porque sendo assim, o paciente cristão pode entrar para o campo do arrependimento. E aí eu me lembro de uma frase de John Stott, quando ele diz que uma consciência culpada só será uma grande bênção se ela nos fizer voltar para casa. Quando você erra, quando você peca, quando você falha, existe uma culpa na sua consciência. Só que essa culpa pode se tornar uma bênção se ela te fizer voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a casa do seu pai. Você se lembra do filho pródigo? Ele sai, erra, peca, faz um monte de bobeira, mas chega um momento que ele cai em si. A consciência dele pesa. E qual era o desejo do diabo ali? Era que ele se afastasse mais. Era que ele dissesse, poxa, já que eu errei, já que eu pequei, quer saber de uma coisa? Eu vou para mais longe da casa do meu pai. Eu sou uma decepção para o meu pai. E ir para mais longe. Mas o desejo de Deus é que voltemos para casa, porque Ele estará nos esperando de braços abertos para perdoar os nossos pecados e nos fazer andar em novidade de vida. E eu encerro agora com a terceira nota, e essa nota aqui é maravilhosa e fundamenta tudo que nós estamos construindo aqui sobre o pecado. Olha só o que diz aqui. Maldonado escreve da seguinte forma: a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave. O solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. O que Lewis quer nos ensinar através dessa fala de Maldonado é o que nós comentamos no início. Satanás nunca vai mostrar um caminho difícil a ser seguido. A estrada para o inferno parece ser suave, macia e sem curvas, sem nenhum tipo de curva difícil a ser feita. Nessa estrada não tem postes sinalizadores dizendo, ó, vire à direita e depois desça a rua de paralelepípedo que você chegará ao inferno. Pelo contrário, é tudo muito lindo, é tudo muito tranquilo aos olhos humanos, mas continua sendo um caminho de perdição. O diabo, meus amigos, nunca nos dirá, me adore, e você se tornará um diabo. Ele sempre vai dizer, me adore, e você será igual a Deus. Outra coisa que o inimigo não quer que você descubra é o propósito maravilhoso dessa camiseta que eu estou usando aqui da Coletivo Emaús, galera. Sim, para quem acompanha o canal aqui sabe que a Coletivo Emaús é uma loja maravilhosa, uma loja missionária, envolvida com a causa da igreja. Uma porcentagem do valor arrecadado com as vendas das camisetas é distribuído em missões. Estão tocando as esferas da sociedade. E se você entrar lá no site da Coletivo Emaús, através do link que está aqui na descrição, e você usar o cupom METANOIA15, você tem 15% de desconto em qualquer peça. Preço baixo, qualidade e, cara, estilosas demais. Você vai estar pregando o evangelho através das suas vestimentas e ainda vai estar investindo em missões, adquirindo um produto de extrema qualidade, ok? Então, chegamos por aqui no final. E eu quero reforçar tudo que nós falamos aqui. Tome muito cuidado com os caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem ouvido, porque o pecado, ele é muito sutil, mas ao mesmo tempo, ele é bem destruidor. Deus te abençoe, beijo no coração e nós ficamos por aqui. Valeu, Marcão!